A gente tem aí a primeira salinha, tá? Que é de 3 a 5 anos. A gente também tem o berçário aqui. Mamãe, se você tiver o bebê pequeno, quiser ficar com ele, dá para ouvir a palavra de lá também. De 6 a 8 na salinha do meio e até 12 na última salinha. Deus abençoe cada professor, derrame graça em cada coração de cada criança para receber bem a palavra também. Amém? Hoje eu trouxe esse tema, uma vida frutífera. Faz mais ou menos um mês que o pastor Tony me convidou para trazer essa mensagem para vocês. E ao longo aí desse mês, a gente vem conversando sobre essa mensagem. E aí, quando chegou no finalzinho agora, né, do mês de julho, ele falou, Eliara, a gente vai entrar aí no mês de agosto, né, que é o mês dedicado, né, à amamentação, agosto dourado. E eu falei, é verdade, a gente já está fazendo um monte de trabalho a respeito disso. Né? Ele falou, nossa, tem tudo a ver, né, com o tema. E é incrível quando a gente vê a palavra se aplicando de uma maneira tão linda na nossa vida, no nosso dia a dia, na biologia do nosso corpo. E o relacionamento entre um homem e uma mulher, ele vai dizer muito sobre o fruto que vai nascer, né? Se a gente tem aí um homem e uma mulher que sempre se cuidaram, tiveram um estilo de vida saudável, há uma grande probabilidade de essa criança também nascer mais saudável. É muito antes que a gente tenha a influência desses dois seres na saúde desse futuro concepto, né? A paz do Senhor, eu sou Eliara, eu congrego aqui na igreja há 8 anos, sou esposa do Rafael, que também toca aqui no louvor, estou envolvida no Ministério de Mulheres, no Ministério Infantil, no Ministério de Casais, e aonde der a gente está se metendo, né, irmãos? Onde o Senhor chamar. E ainda venho aqui às vezes trazer a mensagem. Quando eu atendo um casal que às vezes quer tentar ter um filho, e está às vezes aí já tentando há um tempo, não consegue, eles sentam diante de mim e sempre há aquele olhar sobre a mulher, né? O que a gente precisa fazer para que ela fique mais saudável, para que a gente consiga ter um bebê? E aí eu sempre falo, é sobre os dois. Porque antigamente a gente achava que se um casal não podia ter filho, era por causa da mulher. Se demorava a ter filho, era por causa da mulher. Mas hoje a ciência já mostra a influência direta da saúde do pai na produção de gametas saudáveis, da quantidade desses gametas que vai alcançar aquele óvulo, e se vai haver algum que vai alcançar aquele óvulo. E isso depende da saúde do pai. Então, saiu um pouco de sobre a mulher esse olhar de cobrança ou de culpabilidade, né? E isso é muito interessante porque nós vamos ler hoje algo que Paulo trouxe acerca desse relacionamento. Não de uma forma direta entre um homem e uma mulher, mas entre a esposa e o noivo, entre a igreja e Cristo. E de uma forma pessoal também, não só de nós como corpo, mas de cada um de nós em relação a esse esposo. Então, eu queria pedir para os irmãos abrirem a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 7. E aí você deixa aberto, que a gente vai estar conversando um pouco, refletindo sobre os versículos de 1 a 6, mas também dando um apanhado dessa carta que é tão maravilhosa, tão fantástica, que foi escrita para um povo que estava meio inseguro acerca de algumas coisas que Paulo já havia pregado. Então, isso o motivou a escrever essa carta para Roma. Por isso, é a carta de Paulo aos Romanos. E pode ficar tranquilo, quando eu falar para você passar, você passa. Uma vida frutífera, queridos, nada mais é do que como é que nós levamos esse nosso relacionamento com Cristo. Para que haja o nascimento de um fruto, é necessário que haja um homem e uma mulher. E como eu mencionei aqui na introdução, quanto mais saudáveis forem, a probabilidade de esse concepto nascer mais saudável é maior, né? A gente tem mais chance. Então, nós temos aí a influência de um e de outro em questão de saúde, em questão de nutrição, em questão de alimentação e em questão de relacionamento, né? E eu, nos últimos dias, não por coincidência, mas encontrei, né, uns achados, uns estudos sobre terapia materno-infantil holística intrauterina. Olha que interessante. Hoje, a ciência já está estudando a probabilidade, na verdade, a possibilidade de alguns comportamentos infantis terem origem intrauterina. Em que sentido? Como foi que essa criança ficou sendo gerada durante aqueles 9 meses em relação à saúde materna psicológica, mental, emocional? E existe uma certa relação que está sendo estudada entre alguns comportamentos dessa criança e o que ela passou dentro do útero, através do que a mãe passou.
né? Então, nós temos, às vezes, alguns comportamentos sendo associados a, por exemplo, um divórcio que aconteceu quando a mãe estava grávida. Quando vocês tiverem um tempinho, dão uma pesquisada lá. Se chama Terapia Materno-Infantil Holística Intrauterina. E isso é muito interessante. Paulo vai trazer isso em relação à nossa área espiritual. Então, vamos ler a palavra. E eu peço a Deus que o teu coração esteja em paz. A palavra de Deus diz lá em Tiago que a semente ela tem que ser semeada num coração de paz, num solo de paz. Porque senão a gente não consegue absorver. Às vezes a gente vem de casa, às vezes no caminho acontece alguma coisa. Quando alguém me chama para pregar, eu já falo para o Rafael, te prepara, porque essa semana vai ser complicada. E acontece de tudo. Minha sogra foi internada, a minha filha parece que resolve fazer todas as tolices do mundo durante a semana, e um monte de coisa acontece, e é assim na vida da gente, é assim na vida do cristão. A gente enfrenta um monte de luta, quanto mais a gente se empenha e está envolvido na vida com Deus, é assim, né, irmãos? Então, vamos lá. Que Deus possa abrir a tua mente, teu coração, me dar sabedoria para que eu consiga trazer essa palavra da maneira que cada um aqui precisa receber à medida da necessidade de cada um. Amém? Vamos lá. Diz a palavra de Deus. No meu é Almeida, Nova Almeida, atualizada. Eu acho que aí vai estar na revista atualizada. Vai ter algumas diferencinhas, mas nada muito consistente. Vamos lá. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Queridos, nós temos essa carta sendo escrita para um povo que estava questionando algumas pregações de Paulo, acerca, inclusive, da lei, da circuncisão. Então, Paulo precisava chegar em Roma e encontrar um ambiente um pouco mais sadio, porque ele precisava do apoio daquela igreja para ir para a Espanha. Então, quando ele chegasse naquele lugar, se as pessoas ainda estivessem com aqueles questionamentos acerca daquilo que ele pregava, com questionamentos, de repente, acerca do apostolado dele, ele não teria o apoio daquela igreja. E ele precisava, naquela época era assim que funcionava, eles precisavam chegar num lugar, ter o apoio daquela igreja, para assim ir para outro lugar, ter o apoio de outra igreja, e assim era com Paulo. Então nós vamos ver nessa carta inúmeros pontos que vão ser abordados por ele, por conta desses questionamentos. Então nós temos ali, do capítulo 1 ao capítulo 3, em que Paulo vai tratar sobre a nossa queda. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Não existe judeu, não existe grego, não existe gentil. Todos estão debaixo da lei, todos estão caídos, né? Ele fala ali da nossa condenação. Do capítulo 3 ao capítulo 5, ele vai falar da justificação pela fé. Então, ele vai falar, olha, todos nós caímos, mas Cristo nos justificou. Somos salvos por ele, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. No capítulo 6, ele vai trazer sobre estarmos livres do pecado. E aí a gente chega no capítulo 7, que é livres da lei. E aí ele começa falando, porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Então aqui ele está falando para pessoas que conhecem a lei. E a lei, em vários momentos da Bíblia, pode ter alguns significados. Pode significar de uma maneira geral o Velho Testamento, pode significar as ordenanças antigas, os rituais para que as pessoas fossem purificadas e recebessem o perdão. E pode significar aquilo que a gente está vendo aqui, que são os 10 mandamentos. Todos aqui conhecem os 10 mandamentos, já ouviram falar em alguma vez na vida. Então, não só Paulo, como eu, estou falando para aqueles que conhecem a lei, né? Então, queridos, ele faz esse primeiro apelo. Eu sei que, para quem eu estou falando, é aqueles que conhecem a lei. E aí ele traz o seguinte entendimento, que nós estamos debaixo dessa lei durante toda a nossa vida. Ou seja, se eu não estiver unida a Cristo, eu estou sob a lei e ficarei assim
para o resto da minha vida. Se em algum momento do meu caminho Cristo não intervier, eu estarei sob a lei para o resto da minha vida. E o pecado habitará em mim, se revelará através das minhas atitudes, e eu nunca conseguirei cumprir essa lei. Então, ele faz essa analogia do casamento. E aí eu elaborei uma novelinha para a gente entender um pouco melhor como que funciona isso. Nós temos uma esposa, e essa esposa, ela está casada com um homem perfeito. Esse homem, ele é perfeito, bom, justo, santo, conforme a palavra fala que é a lei. E essa mulher está casada com esse homem perfeito, mas ela nunca consegue alcançar essa perfeição. Ela nunca consegue fazer o arroz do jeito que ele gosta. Ela nunca consegue deixar a camisa passada do jeito que ele gosta. E aí esse é o momento que o homem olha para a esposa e fala assim: olha, amor, parece com você, né? Não, não é, em nome de Jesus. E aí, essa esposa nunca consegue alcançar essa perfeição, por mais que ela faça. E diz a palavra que a lei, ela realça o nosso pecado. Então, sempre que essa esposa tenta, ela se sente frustrada, porque ela não consegue atender a essas expectativas. E nunca conseguiria, não fosse Cristo aparecer na vida dessa mulher. Mas aí, ela olha e enxerga outro homem, outro possível marido. Mas ela está casada com o primeiro. Ela não pode contrair novas núpcias. Embora ela olhe para esse outro esposo, enxergue nesse outro esposo alguém perfeito também. E ele é mais perfeito ainda que o primeiro, porque quando o primeiro diz, não adulterarás, ele diz, se você olhar com desejo para o cônjuge do teu próximo, você já está no seu coração adulterando com ele. Então, ele é muito mais perfeito que o primeiro. Mas esse novo, possível futuro esposo, ele é bondoso, ele é pacífico, ele é paciente. Ele tem paciência para ensinar essa mulher sobre tudo aquilo que lhe agrada. Sobretudo, ele espera que ela aprenda. E ele tem paciência para que isso aconteça. Mas essa mulher olha para esse novo possível marido e não vê a possibilidade de estar casada com ele, porque ela está casada com o primeiro. Se esse enredo fosse de uma novela das 9, possivelmente lá nos anos 80, o segundo marido mataria o primeiro e estava tudo certo, né? E a gente não vai longe, porque Davi fez isso, né? Davi fez isso. Se a gente trouxer um pouco mais para perto daqui da contemporaneidade, a gente pode pensar nessa esposa se divorciando ou abandonando o marido e indo morar com o segundo, né? Se fosse aí na novela das 9, poderia acontecer isso. Se fosse hoje em dia, possivelmente ia morar os três juntos e ai de quem falasse que estava errado, né? Mas, queridos, esse enredo foi escrito por Deus. E na sabedoria de Deus, o noivo, o primeiro marido, não morre. Quem morre somos nós. Na sabedoria de Deus, esse enredo tem o seguinte desfecho: a lei não pode morrer, porque ela é santa, justa e boa. Quem tem pecados e erros e quem não consegue satisfazer a esses desejos da lei, a esses preceitos da lei, sou eu. A saída de Deus foi qual? Nos matar junto com Cristo. A partir do momento que nós morremos e ressuscitamos com Cristo, nós podemos casar com Ele. Olha que desfecho lindo que o nosso Deus trouxe para nós. A possibilidade de estarmos casados com alguém perfeito, mas que não realça a nossa imperfeição. Alguém que é mais que perfeito, o único que conseguiu cumprir a lei durante toda a sua vida. Estamos casados com esse homem. Estamos casados com esse Cristo agora. E esse casamento, ele é legítimo. Pode passar para o segundo slide aí, produção. Queridos, quando ele coloca assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. O que é essa vida frutífera? Essa vida frutífera é quando eu encontro legitimidade no meu casamento com Cristo. E eu consigo, através... Lembram que eu fiz analogia lá no início da saúde do homem, da mulher e o futuro bebê? Nós temos agora um marido perfeito.
Dele jamais viria imperfeição alguma, dele jamais viria falta de saúde ou de nutrição alguma. Portanto, nós é que precisamos, como dizia Schaeffer no seu livro A Verdadeira Espiritualidade, de momento a momento. A santidade, ela é de momento a momento. É assim que nós vamos começar a entender o que é essa vida frutífera. Quando nós tomarmos posse de que o nosso casamento com Cristo, ele não fez de mim uma adúltera, não fez de você um adúltero. Ele é um casamento perfeito, ele é um casamento legítimo. E isso precisa gerar em nós frutos. Porque quando nós estamos casados com Cristo, é normal que de nós venha um fruto digno de Deus. E aí, eu vou perguntar a vocês. Antes, eu vou perguntar outra coisa. Essa água é de agora? Alguém sabe se essa água é de agora? Queridos, vou fazer uma pergunta a vocês, que a minha garganta já está seca. É possível, estamos falando o que é essa vida, o que é essa vida frutífera? Beleza. Eu vou lançar uma pergunta para vocês. É possível estarmos casados com Cristo e gerarmos fruto que não é de Cristo? Aí nessa hora você lembra daquela irmãzinha lá da igreja que é tua vizinha, né? Que é da pá virada, que só Jesus na causa. É possível? É possível a gente estar casado com Cristo e gerar um fruto que não é de Cristo? É possível. É possível você estar casado com Cristo e gerar um fruto que não é de Cristo. Vou fazer a seguinte analogia. Se nós tivermos, é uma pena que a Keila não está aqui, porque ela estava inserida nesse meu exemplo. Se você tiver um casal afrodescendente, o marido é negro, a esposa é negra, e nasce um oriental, o que você vai pensar ao olhar para essa esposa? Ela adulterou. Ela está casada com aquele homem, mas ela teve um fruto que não condiz com aquele pai. É bem possível que ela tenha adulterado. É assim que a gente vai pensar, né? A menos, claro, né, gente, que seja um casal mestiço, que tenha havido inseminação artificial. Sempre tem um chato que faz essa pergunta, né? Mas e se foi inseminação artificial? Gente, no natural, a gente não espera isso, né? E o que acontece numa situação como essa aqui, espiritualmente? Pode passar para o segundo slide. Quando a gente tem um filho que não condiz com o caráter de Cristo, nós cometemos adultério espiritual. E isso é muito grave. Porque nós estamos adulterando contra o nosso próprio Deus, contra alguém que é perfeito, contra alguém que nos ama de uma forma absurda, que se entregou por nós, morreu por nós, sofreu por nós. E nós temos a coragem de gerar um fruto que não é desse Deus. E isso é tão perigoso, que é algo que tem que fazer com que a gente reflita dia após dia. Ainda mencionando Schaeffer, ele fala uma coisa tão interessante nesse livro, ele diz assim, que a tua fé, às 7 horas da manhã, não vai durar até o meio-dia. Então é preciso que a cada momento nós estejamos em proximidade tal com esse Deus, que os nossos frutos gerados pareçam com esse Deus. Quando eu falei que no capítulo anterior, Paulo traz ainda dentro dessa carta a nossa justificação, Cristo já nos justificou, isso foi consumado. Foi consumado, você está justificado. Se você está em Cristo, nova criatura se fez. E isso não vai mudar. Porém, é preciso que a gente vigie, que a gente ore e que a gente vigie. Porque é possível que a gente tenha atitudes que não condigam com o nosso atual marido. Aquele que nos fez morrer e ressuscitar com ele. Eliara, e essa vida que de repente não é uma vida frutífera ou que gera frutos que não são dignos de Deus, é culpa da lei? Porque a palavra me diz que a lei bota em realce esse pecado que eu tenho. Mas a própria palavra me diz, ali no versículo 12, por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Somos nós que não conseguimos condizer com ela. Somos nós que jamais teríamos capacidade de atender a qualquer um dos mandamentos se não fosse
o nosso casamento com Cristo, se não fosse olharmos para Cristo e tentarmos imitar. Quanto mais parecidos nós formos com Deus, mais geraremos frutos parecidos com Ele, frutos dignos de arrependimento, frutos dignos desse marido. E aí nós chegamos no segundo versículo, né, que é o outro ponto que eu trouxe. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. O que não é essa vida? Queridos, essa vida, ela não é uma vida aparente de santidade. Não é você fazer... E isso é bom, você acordar todos os dias e fazer um devocional e ter o seu momento ali de oração. Mas há pessoas que colocam na força dos seus braços o agradar a Deus. E Deus não é agradado com uma falsa santidade. E a falsa santidade é quando eu tento cumprir essa lei pela força dos meus braços. Eu não vou matar, eu não vou adulterar. E é óbvio que nós temos que ter esse esforço pessoal para que a gente caminhe. Mas não pode ser só isso. Se não for por Cristo, eu não vou conseguir. E quando esse versículo me traz e me fala das minhas paixões de antes, e aqui eu vou compartilhar um testemunho com vocês. Na época eu já frequentava a igreja, já havia me batizado, já havia aceitado a Cristo. E eu queria viver uma vida lá, com um pé lá e outro cá. Né? Eu queria viver as coisas do mundo, mas ali na quarta-feira e no domingo, que eram os dias de culto, eu estava ali. E chegou... Só que assim, quais eram os frutos que eram gerados na minha vida? Para Deus, nenhum. Né? Porque é preciso que a gente esteja ligado com Cristo de uma maneira genuína para que isso possa acontecer. E aí o que acontecia? Para citar um dos exemplos, eu pulava de relacionamento em relacionamento e nunca dava certo. Eu sempre era enganada. Aí você vai dizer assim, ai, coitada, ele era culpa do rapaz que enganava. Não era, era culpa minha também. Porque eu agia conforme as minhas paixões. O que é agir conforme as suas paixões? Escolher as coisas da vida conforme a tua visão. Quando a gente escolhe as coisas da vida conforme a visão de Cristo, as coisas mudam. Porque você passa a olhar para as suas escolhas e escolher como Cristo escolheria. E aí, num belo dia, a gente tinha um grupo de WhatsApp desses amigos meus da Pá Virada, né? E eu era uma delas. E aí, eu estava sofrendo por causa de uma dessas situações. Mas estava lá no grupo. E aí, vamos sair e tal, vamos para tal lugar. Uma pessoa postou. Daí a outra veio, não sei o que, eu vou. Daí eu fui lá e coloquei, gente, hoje eu não vou. Por quê? Porque eu estava mal. Só que eles sabiam, andavam comigo, sabiam o que tinha acontecido. E aí, uma moça, né, amiga minha, foi lá e escreveu assim, esse Deus que a Eliara serve... não serve nem para arrumar um bom relacionamento para ela. E naquela hora que eu li aquilo, de princípio, a minha raiva foi absurda sobre a vida dela, né? Desgranhenta de ter falado isso para mim no meio de 30 pessoas que estavam ali no grupo, né? E ficou um silêncio, porque alguns sabiam que eu já frequentava mesmo a igreja, respeitaram o momento. Mas teve um ou outro que largou um kkk lá, né? Só que aquela frase... para vocês terem uma noção, quando chegou no meu coração, não veio só na dor do que eu estava passando, veio no fato de que eu estava envergonhando a Deus com a minha vida. Quando aquela moça disse, esse Deus que Eliara serve não serve nem para, ela jogou a culpa em Deus de uma coisa que eu estava fazendo, de um fruto que eu estava gerando. Eu estava gerando um fruto de outro marido. Eu estava gerando um fruto das minhas paixões. Eu estava ainda sob o domínio e a escravidão do pecado. E ali, naquela hora, eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, não sei como, mas a partir de hoje, ninguém mais vai falar mal do teu nome por minha culpa. E eu peço a Deus, do fundo do meu coração, que através da tua vida, ninguém fale mal do teu esposo por tua culpa. Seja do teu esposo terreno ou do teu esposo do céu. Em nome de Jesus. E aí, nessa hora, eu fiz essa oração para Deus. Em alguns meses depois, eu conheceria o meu esposo. E hoje eu vivo esse relacionamento para a honra e para a glória de Deus. Mas antes disso acontecer, eu gerei frutos que não eram para Deus. Mesmo já tentando caminhar com Deus. Quando a gente fala de paixões, a gente não fala só de paixão de relacionamento. A gente...
tende a trazer para o nosso cotidiano, que paixão hoje em dia é aquela coisa avassaladora, quando a gente conhece alguém, nossa, estou apaixonada pelo fulano, estou apaixonada por aquele trabalho, estou apaixonada por aquele projeto. Mas na palavra de Deus, paixão não traz uma conotação muito boa. Paixão é sofrimento. Tanto é que nós temos a expressão paixão de Cristo, que foram aqueles momentos que antecederam a sua morte, um momento de sofrimento, de martírio. Em alguns outros conceitos psicológicos, a gente tem essa expressão como sendo algo, como uma entrega sem noção. Como se a paixão fosse algo que você faz passivamente, sem prestar muita atenção no que está acontecendo. Então, paixão também é isso. É quando você, sabe, quando você é levado na correnteza. Você é levado, você está fazendo o que todo mundo está fazendo, você nem está percebendo o que todo mundo está fazendo. E me permitam dar mais um exemplo da minha vida, porque é melhor falar da minha vida do que falar da vida dos outros, né? Na época que eu era criança, tinha uns 10, 11 anos, a minha família costumava ir para o carnaval. Eu não vou entrar no mérito da questão de quem vai, quem não vai, estou falando da minha história com Deus. Nós éramos uma família que era envolvida no carnaval 100%. Meu irmão ia na bateria, eu e minha irmã, na época era carro alegórico, lá na cidade que a gente morava. E os meus pais eram da organização. E aquilo era natural. A gente ia todo ano porque era natural. Então, quando eu falo de paixões, eu falo disso. Eu falo daquilo que você pratica sem nem se questionar se aquilo ali está certo ou não. E naquele contexto, era tão... E isso me veio hoje à mente, quando eu estava passando na mente essa pregação para trazer para vocês. Naquele ano... Eu fui por vários anos, mas naquele ano em que hoje veio na minha mente, era um ano em que eu me vesti... Olha o tema, era cabaré. O tema daquele ano do carnaval. Do carnaval não, daquela escola de samba, que era o que a gente participava. Eu me vestiria de uma mulher que trabalha no cabaré. Eu tinha 11 anos. E aquilo ali, o que eu estou querendo falar para vocês com isso? Que era natural. Que era natural. Como para muitas pessoas hoje ainda é natural. E ali naquele ano, gente, me deu uma doença chamada rubéola. E eu não ia poder participar. Foi pouco tempo antes, a minha roupa já estava pronta, já estava tudo certo para eu ir. E aí, no corre-corre daquela coisa de arruma outra pessoa para ir no lugar dele, aquele não vai poder ir que está doente, conseguiram uma amiguinha da mesma idade, que se vestiu e foi. E como aquilo, nós éramos tão escravos do pecado, era tão natural ir participar, não havia outra possibilidade, entende? Não havia nenhum questionamento de será que eu tenho que ir? Por que eu tenho que ir? Existe outro caminho? Eu posso ir por outro caminho? Não existia esse questionamento. Chegou a época, nós vamos. Era assim. E aí, e foi isso que me veio na mente. No caminho lá da avenida, eu fui. Por que eu fui? Eu ainda estava com febre, eu não ia poder vestir a roupa nem subir para dançar, mas eu fui. Porque eu queria estar no meio. Eu já tinha dentro de mim o que Paulo fala aqui, que comanda os nossos membros. O pecado comanda os nossos membros. Por mais que a nossa mente até pense diferente, nos nossos membros, quem comanda é o pecado. E aí eu fui, e naquele caminho lá, eu me lembro da cena, eu ia atrás e a minha amiguinha ia na frente, e a minha mãe meio que assim, junto com a gente, no meio ali. E aí passou uma mulher. Na época, nós com 11 anos, mais ou menos, aquela mulher devia ter uma média ali de 20, 22 anos, por aí assim. E essa mulher cruzou o nosso caminho e ela pegou na nádega da minha amiguinha, que estava com roupa de mulher que trabalha em cabaré. E a minha amiguinha pegou assim e falou assim, tia, para minha mãe, ela pegou em mim. E a minha mãe virou para trás, brigou com a mulher, xingou a mulher, tá louca, e a mulher estava visivelmente porre, né? Tava bebida. Ah, vai e tal, e foi embora, seguiu. E essa cena ficou na minha cabeça. E aquilo ficou na minha cabeça, tanto que até hoje, com 38 anos de idade, eu ainda me lembro daquela cena, da gente indo para uma coisa tão natural, como se fosse indo na correnteza, a correnteza levando sem nenhum questionamento. E aquilo ali, assim como eu poderia comparar com muitas outras coisas, é algo que a gente faz sem pensar, que a gente faz porque foi criado assim. E isso pode acontecer com inúmeros outros assuntos dentro da tua vida. Talvez hoje você esteja vivendo algo sem nunca ter se questionado se o que você está vivendo realmente é algo que vai frutificar para Deus ou não.
Porque você sempre viveu assim, sempre foi assim. Então é natural para você viver assim. Mas não é natural gerar frutos que não sejam de Cristo, se nós estivermos casados com Cristo. Então ele coloca assim: essas paixões eram postas em realce pela lei e operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. E delas, em versículos antes, Paulo vai dizer, o que elas trouxeram para nós? Somente coisas das quais nós nos envergonhamos. Eu tenho vergonha do que fiz lá atrás. E aqui eu vou te falar uma coisa. Se você olha para trás da sua vida em coisas erradas que você fez, e você bate no peito e fala, não me arrependo, você tem que olhar para você e se perguntar, eu não me arrependo? Será que eu estou com esse não arrependimento gerando algum fruto para Deus? Porque é digno e honroso você se arrepender daquelas paixões de antigamente. E eu vou falar aqui para vocês, acredito que tá, deixa eu ver aqui. Não vou lembrar agora. Mas ele fala, somente das coisas das quais vocês se envergonham. Está em versículos antes. Queridos, que bom é poder se envergonhar de coisas que antes nós fizemos e que não geravam agrados e não era algo que agradava o nosso Deus. Quando a gente fala de casamento, quando a gente olha para essa comparação, queridos, o que mais eu quero fazer pela vida do Rafael? Eu quero agradar, eu quero fazer ele feliz. Eu quero acordar todos os dias e olhar para ele e falar o que eu posso fazer hoje para fazer essa pessoa feliz. É assim que nós temos que fazer com Deus. Acordar todos os dias, o que eu posso fazer para agradar esse Deus que morreu, que sofreu por mim? Que fruto que eu posso gerar desse noivo maravilhoso, desse esposo maravilhoso? Caminhando para o 5º. Pode mudar, Abner. O Abner já está até dormindo, né, Abner? O que é viver essa vida? Então, passamos aí pelo que nós comentamos. O que não é viver essa vida? Queridos, essa vida a gente não vive quando a gente vive uma santidade aparente. A gente não vive essa vida quando a gente só pensa nas nossas paixões, que eram coisas que já deveriam ter ficado para trás. E a gente não vive essa vida quando a gente não pensa em agradar o nosso Deus. Quando a gente fala em como é viver essa vida, queridos, é tomar posse desse relacionamento, olhar para Cristo e dizer, eu estou casada com esse marido perfeito, não mais sob o jugo da lei. Uma lei que eu não conseguia cumprir, que pela minha própria força eu não conseguiria cumprir. Mas por Cristo, para Ele, por Ele, eu sou capaz. Por Ele, para Ele, eu sou capaz de cumprir todos aqueles mandamentos. Por Ele, por mim, eu jamais conseguiria. Mas por Ele eu consigo viver essa vida. E eu trouxe 3 pontos para a gente caminhar para o término. Em João 4,34 diz assim, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Quando Cristo disse isso, e aí a gente volta lá para a introdução do início, o alimentar, o nutrir. Cristo pensava que a comida dele era agradar o Pai. É assim que nós temos que pensar. A nossa comida, o nosso alimento espiritual tem que ser para agradar o Pai. Assim é viver uma vida frutífera. Quais coisas vão agradar a Cristo que eu posso fazer para deixar esse Cristo mais feliz e mais contente comigo? Isso é viver uma vida frutífera. Desenvolva os frutos desse relacionamento, fazendo morrer a sua carne. Em todos os momentos que a gente leu aqui, a gente falou de 3 coisas. A lei, a gente falou do pecado que habita em mim e a gente falou do nosso casamento com Cristo. Essas 3 coisas precisam guiar o nosso relacionamento com Deus. Eu não estou mais sob o jugo de uma ordenança, eu estou sob o jugo daquele que pode me fazer cumprir. Sabe, às vezes, queridos, Deus já te chamou para trabalhar em um ministério, Deus já te chamou para ajudar na igreja ou fora dela, mas cumprindo um chamado que Deus colocou no teu coração. E todas as coisas que você faz ao longo do dia te afastam disso. Pode ser o teu temperamento, pode ser o teu celular, pode ser o teu trabalho. Há inúmeras coisas ao longo do nosso dia que podem fazer com que a gente não consiga cumprir
fazer com que aconteça essa vida frutífera. E nós precisamos abolir isso. Nós precisamos olhar para essas coisas e ter esse olhar de criticidade, falar o que eu tenho feito ao longo do meu dia que não tem me permitido ter um bom relacionamento com Deus. Quando eu falei anteriormente sobre a infidelidade espiritual, que é possível nós gerarmos um fruto que não é do nosso marido, que é Cristo, é quando nós entristecemos o Espírito Santo. E há inúmeras formas de entristecer o Espírito Santo ao longo do nosso dia. E uma delas é quando Deus já nos chamou para determinado trabalho e nós ainda relutamos em fazer as nossas coisas. Depois eu faço aquilo que Deus designou para mim. Primeiro eu vou fazer aquilo que é meu, aquilo que eu quero, aquilo que me satisfaz, vivendo conforme aquilo que nós dissemos que não era essa vida frutífera, conforme as paixões que eu vivia anteriormente. Por fim, queridos, fortaleçam seus irmãos. Viver uma vida frutífera é você também fortalecer aqueles que caminham com você. Às vezes a gente fala assim, eu não caio sobre o jugo da lei. Eu nunca matei. Ah, mas eu nunca matei. E aí se você parar para pensar, será mesmo que a gente nunca matou? Será mesmo que eu nunca tirei a esperança ou os sonhos de alguém com as palavras que saíram da minha boca? Será mesmo que nunca com as minhas atitudes ou com a minha forma de tratar alguém, de repente eu não posso ter vindo naquele dia matar aquela pessoa, causar, ou até mesmo nem feito, mas dentro do meu coração desejar aquilo, tomara que ela se dê mal naquilo que ela está fazendo. Isso é matar também. Porque quando Cristo me diz, ouviste o que foi dito, ele estava se referindo à lei, não adulterarás. Mas eu te digo que se tu olhares com desejo para a mulher do teu próximo, tu estarás adulterando com ela. Isso quer dizer que agora casado com Cristo é muito mais embaixo, como eu tenho que fazer para cumprir. Porque às vezes a raiz de tudo aquilo que eu estou cometendo já é, ou daquilo que eu não estou nem cometendo, já é um pecado. Quantas vezes já não me mataram com palavras? Quantas vezes eu já não olhei para determinadas atitudes e falei, caramba, eu não quero mais nem me envolver nisso, não quero mais nem fazer isso. Isso é tirar a vida de alguém, isso é tirar os sonhos de alguém. E tirar os sonhos de alguém, queridos, meninos, rapazes, todas as vezes que vocês prometem alguma coisa para uma mulher que ama vocês, que já se entregou a vocês, às vezes até de corpo, toda vez que vocês fazem isso e vão embora e deixam como se aquela pessoa não valesse nada, vocês mataram alguém. E se alguma vez na sua vida você fez isso lá atrás, seja homem, seja mulher, se você já deixou alguém no caminho assim, se arrependa. Porque isso era uma paixão da qual você deve se envergonhar e se arrepender. Lembram que eu falei no início? Que tem gente que bate no peito e diz, eu não me arrependo das coisas que eu fiz. Porque eu fiz, porque isso, aquilo, outro. Não, cara, se arrepende. Se arrepende, porque se foi algo que fez com que você se encaixasse num daqueles mandamentos e Deus está te trazendo à memória, se arrependa, peça perdão. E se for possível, vai lá atrás e chama aquela pessoa e pede perdão, se for possível. Quando eu falo fortaleça seus irmãos, eu estou falando não só de você chegar para alguém e dar um conselho no momento em que a pessoa não está bem, mas de você dizer assim, vai dar certo, vai lá que vai dar certo. Eu estou contigo, vamos lá, vai dar certo. Uma frase que Cristo disse para Pedro certa feita, ele disse, Pedro, quando te converterdes, fortalece teus irmãos. Pedro já caminhava com Cristo, ó. E ele disse, quando te converterdes, fortalece teus irmãos. Sabe, uma das provas da nossa conversão é quando eu fortaleço o meu irmão, que caminha comigo, que às vezes está abatido porque fez um trabalho que não deu certo, ou porque quer fazer um trabalho que ninguém nunca estendeu a mão. Vamos lá, vai dar certo, eu estou contigo. Fortaleçam teus irmãos. E para finalizar, eu vou dar um dever de casa para todos nós. Lá no capítulo 12, ainda de Romanos, do versículo 9 ao 21, não é para ler agora. Ele fala das virtudes de alguém que está casado com Cristo. Leiam atentamente. Tem muita coisa que a gente precisa praticar, que provavelmente a gente não consegue ao todo. E para finalizar esse raciocínio, sabe o que Paulo traz?
Sabe qual é o cumprimento da lei? O amor. Quando eu finalizei falando fortalece o teu irmão, é porque amar o teu próximo é o cumprimento da lei. Todas as vezes que eu quero pensar se eu estou conseguindo cumprir a lei, eu tenho que pensar isso. Eu estou amando meu irmão? Eu estou amando verdadeiramente o meu próximo? Essa atitude que eu estou tendo aqui é uma atitude de amor com o meu próximo? Vai gerar nele um fruto que é do meu marido? Em nome de Jesus, que essa palavra frutifique no teu coração. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, eu te agradeço, Pai, por essa palavra que o Senhor nos trouxe essa noite. Senhor, que maravilha é poder ter tido a oportunidade de noivar e casar contigo, Pai. Um marido tão perfeito, mas que não realça a minha imperfeição. Um marido tão perfeito e amoroso que tem paciência para esperar que eu aprenda a agradá-lo. Senhor, muito obrigada pela tua palavra que nos mostrou hoje que eu preciso frutificar frutos que são teus. E que para que eu não frutifique frutos que não são teus, eu preciso matar a minha carne em mim. Eu preciso afastar de mim tudo aquilo que me afasta de te agradar, Senhor. E eu te peço, Pai, por todos que estão aqui presentes, que possamos sair por aquela porta essa noite com a certeza, Senhor, de que nós podemos gerar frutos, porque já fomos justificados em Ti e não estamos mais sob o jugo da lei, mas estamos, Senhor, casados contigo. Espiritualmente, Senhor, é possível. Um dia nós estaremos glorificados contigo e tudo isso passará, mas enquanto isso não acontece, Pai, fortalece o nosso coração para que de momento a momento estejamos buscando a santidade, que é o que te agrada. Senhor, afasta de nós tudo aquilo que o Senhor sabe que nós não conseguiremos vencer. E que nós possamos nos questionar diante das nossas atitudes, nos perguntando: será que esse é o único caminho? Será que esse caminho é o certo, Pai? Será que nesse caminho eu estarei gerando frutos que são teus? Ou estarei te desagradando? Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos uma igreja que frutifica para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Deus abençoe. Obrigado, Eliara. Gratidão pela sua vida. Gratidão. Que Deus a abençoe cada dia, trazendo sempre a unção e a ação do Espírito Santo sobre a tua vida, para que nós possamos ter sempre mensagens esclarecedoras, porque muitas vezes a gente lê os textos da palavra de Deus e a gente não entende. Nós somos o eunuco no caminho de Damasco, né? Pensa bem. Precisamos ser ensinados todos os dias da nossa vida. Muito obrigado. Deus abençoe.